Olá, boa noite. O Senado agora está começando. As duas CPIs que investigam os negócios da Petrobras têm depoimentos marcados para esta semana. A presidente da empresa vem ao Congresso pela quarta vez para tratar do mesmo assunto. E um ex-diretor que chegou a ser preso será ouvido pelos senadores. Nesta terça, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, fala à CPI do Senado. Ele foi preso pela Operação Lava Jato da Polícia Federal, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, comandado pelo doleiro Alberto Youssef. Paulo Roberto Costa é suspeito de ter recebido propina quando era dirigente da Petrobras. Ele admite que ganhou do doleiro um carro no valor de R$250 mil como pagamento por serviços de consultoria, quando já estava aposentado da empresa. Na quarta, a CPI mista da Petrobras ouve a presidente da empresa, Graça Foster. Será a quarta vez neste ano que ela participa de audiências públicas no Congresso para comentar as denúncias de superfaturamento na refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Em depoimentos anteriores, ela admitiu que a compra não foi um bom negócio. A reunião da CPI mista da Petrobras na quarta-feira está marcada para as 14h. E a CPI do Senado se reúne nesta terça, a partir das 10h15 da manhã. O Brasil é o 8º país do mundo em número de analfabetos, segundo a Unesco. Uma audiência pública no Senado discutiu se é violar direitos humanos não ensinar a todos os cidadãos a ler e a escrever. Mais de 13 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. O número vem caindo nos últimos 20 anos, mas ainda representa 8,7% da população. E se forem contados os analfabetos funcionais, que não conseguem compreender o que leem, o número sobe para 40 milhões. Não reconhecer o ônibus que precisa pegar, o remédio que tem de tomar, não poder ler um jornal. Problemas cotidianos que mantêm o analfabeto cada vez mais distante do exercício pleno de seus direitos. O analfabetismo, sob a ótica dos direitos humanos, foi discutido em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Não se é plenamente humano se nós não temos os elementos instrumentais do discernimento. Um país que vem de uma tradição de escravocrata, onde as pessoas não são gente, é muito importante manter o analfabetismo. Porque é através do analfabeto que eu me faço um instrumento para prevalecer os meus interesses, as minhas vontades, o meu mando, o meu colonialismo, o meu patrimonialismo. Para o representante do Ministério da Educação, não faltam estudos técnicos nem leis para resolver o problema do analfabetismo. Falta comprometimento dos gestores. Você responsabilizar esses gestores, pelo menos criar algum instrumento de constrangimento, de você não cuidar desse direito como se deve, é, para mim, uma ação fundamental. É um crime deixar a educação nas mãos dos prefeitos. Muitos que não têm interesse e outros que têm, mas não têm recursos, porque nossas prefeituras são pobres. Elas não têm dinheiro, elas não têm nem pessoas qualificadas para cumprir o papel. Eu saio daqui mais convencido ainda, depois de ouvir vocês, da necessidade de federalizar a educação de base. Um projeto aprovado pelo Congresso corrige um esquecimento da lei. Quem ficar com um bebê em caso de morte da mãe terá o mesmo direito à estabilidade no emprego que ela tinha. Para especialistas em direito da família, a legislação ainda precisa se lembrar de outras garantias. No ano passado, em cada 100 mil nascimentos no Brasil, 69 mães morreram por complicações na gestação ou no parto. Os números são da Organização Mundial da Saúde.
Em caso de morte da mãe, quem assume a criança herda alguns direitos. A mãe adotiva tem licença de 4 meses e salário maternidade. Agora vai ter também estabilidade de 5 meses no emprego. O projeto aprovado no Senado garante a permanência no trabalho a qualquer um que fique com a guarda da criança. A proposta só depende da assinatura da presidente Dilma Rousseff para virar lei. O objetivo é proteger a criança. Quando a mãe, a genitora, falece no parto ou logo após o parto e ainda não completaram os 5 meses, os 150 dias que ela tem estabilidade, essa estabilidade é transferida para quem assume a guarda da criança. O presidente da Associação Comercial do Distrito Federal acha a iniciativa importante. Não vai mudar quase que nada na vida do empresário. Felizmente ou infelizmente, nós temos a obrigação de dar a nossa cota de contribuição e pagar tudo aquilo que o governo manda. Este advogado aponta uma falha na legislação nos casos em que o pai fica com a criança. Pelo projeto aprovado, ele terá estabilidade no emprego, mas não o afastamento de 120 dias. Hoje, a lei prevê apenas 5 dias de licença paternidade. Para um cliente que ficou viúvo, Paulo Henrique Vieira conseguiu na justiça 4 meses longe do trabalho. Nós usamos como fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana, né, bem como o princípio da proteção à criança. Né? A gente entende que deve prevalecer os princípios constitucionais, né, em detrimento da lei que prevê somente a mulher, né, a licença maternidade. Né? Diante disso, o mandado de segurança foi deferido. Na Câmara, tramitam 2 projetos de lei que concedem ao pai o direito à licença de 120 dias no caso de morte da mãe. Há uma incongruência da lei, né, e que omite em não falar do pai, né, que assume a função da mãe na ausência dela. Foi sancionada hoje a lei que reserva aos negros 20% das vagas nos concursos públicos. De acordo com o texto, poderão concorrer às vagas os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição. A nova lei começa a valer amanhã, após a publicação no Diário Oficial. Vai durar 10 anos e só vale para o Poder Executivo Federal. No Poder Legislativo, o Senado já reserva desde maio 20% das vagas para negros nos concursos públicos e nos contratos de terceirização da casa. O trabalho realizado pelas APAES completa 60 anos e recebe uma homenagem numa sessão especial do Senado. Sem fins lucrativos, as associações de pais e amigos dos excepcionais sobrevivem com recursos públicos e ajuda da sociedade. A presidente da Federação Nacional das APAES lembrou que a primeira associação pelos direitos e a inclusão da pessoa com deficiência surgiu no Rio de Janeiro em 1954. Hoje são mais de 2.000 APAES em 23 estados. A rede atende 250 mil pessoas com deficiência. Nós precisamos ter o respeito, e é isso que o movimento das APAES faz, a defesa de direito da pessoa com deficiência. O movimento apaiano é o pioneiro na origem e intrépido nas ações que tem implementado ao longo de sua história, como a implantação de teste do pezinho na rede pública e a organização das Paralimpíadas. Representa, sem sombra de dúvida, o lado bom do Brasil, o lado solidário. Talvez seja o melhor exemplo de um voluntariado que junta a família, junta os amigos, junta a sociedade numa causa comum, que é a causa da inclusão. Eleição 2014. Começam nesta terça-feira as convenções partidárias para escolher candidatos e decidir sobre coligações. E já no primeiro dia, permitido por lei, o PMDB e o PDT fazem convenção nacional em Brasília. Neste ano, os partidos podem lançar candidatos aos cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice, senador, deputado federal, estadual e distrital. O prazo vai até 30 de junho. Um modelo de carregador que possa ser usado em todos os telefones celulares do Brasil. É o tema de um projeto de lei que está na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado.
Dos 270 milhões de telefones celulares do Brasil, 110 milhões têm acesso à internet. A maioria deles é de smartphones. Os dados são dos fabricantes. O uso dos aparelhos exige cargas frequentes. E como existem diversos modelos de carregadores, nem sempre é possível compartilhar os cabos. Tantos modelos também aumentam o lixo eletrônico e prejudicam o meio ambiente. Um projeto de lei do Senado quer incentivar a padronização dos carregadores. Os telefones que utilizarem um modelo universal, recomendado pela Agência Nacional de Telecomunicações, serão vendidos no varejo com alíquota zero de PIS/PASEP e da COFINS. O Parlamento Europeu aprovou em março um projeto de lei que padroniza os carregadores. A aplicação da lei depende ainda da aceitação dos chefes de Estado dos 27 países do bloco. Aqui no Brasil, a proposta já começou a ser discutida pelos senadores. Todo mundo hoje tem 1, 2 aparelhos e estamos aí sendo sacrificado por uma questão dos carregadores. Imagina hoje, com o volume de informação, quantas cargas são preciso dar no dia hoje. Valeria a pena a gente apertar um pouquinho mais a mão, e me refiro em relação à questão da redução de preço. Às vezes as pessoas acham que padronização é um aspecto fundamental para a redução de preço. 60 mil turistas que vão acompanhar a Copa do Mundo no Brasil optaram por hospedagens alternativas, como os albergues. Hoje, essas acomodações, conhecidas mundialmente como hostels, são ignoradas pela Lei Geral do Turismo. Burle Marx, Lúcio Costa, Atos Bocão, Oscar Niemeyer. Os responsáveis pela construção de Brasília inspiraram os nomes dos quartos deste albergue, localizado no centro da capital. O hostel, com lotação máxima para 38 hóspedes, oferece área de convivência, computadores com acesso grátis à internet, TV a cabo, videogame e bicicletas para aluguel. Por aqui, a segurança também é reforçada para abrir a porta do quarto só com identificação biométrica. O hostel foi criado há 1 ano e é comandado por 5 sócios. O André e o Danilo são 2 deles. Danilo, você estava explicando, o conceito de hostel vai muito além de um meio de hospedagem? Exatamente. Muito mais do que hospedagem, a gente costuma dizer que a gente propicia experiências. A gente quer que o hóspede saia daqui com uma imagem muito positiva da cidade. Uma cama em um dormitório misto, por exemplo, ele custa 50% de uma diária em um hotel 3 estrelas. Então, se você tem uma cidade que tem um hotel por R$200, como é o caso aqui da nossa cidade de Brasília, você vai achar um hostel na casa dos R$80 a R$100. Segundo o Ministério do Turismo, a procura por hospedagens de baixo custo no Brasil aumentou muito nos últimos anos, principalmente entre os turistas que vêm de fora do país. Mas hoje, os albergues não estão incluídos na Lei Geral do Turismo como prestadores de serviços. É o que o Senado pretende mudar por meio de um projeto de lei. Além de definir o que é albergue, a proposta especifica um meio de hospedagem na regulamentação do setor, uma forma de garantir segurança jurídica para quem presta o serviço. Favorece a promoção daqueles leitos, a segurança da população que está se hospedando num meio de hospedagem reconhecido no país e também de que este meio será fiscalizado pelo Ministério ou pelos órgãos de turismo em cada estado. Mesmo sem a previsão em lei, os albergues podem ser registrados no Cadastur, o cadastro do Ministério do Turismo. Não há como uma pequena empresa ter acesso a um crédito da Caixa, do Banco do Brasil, do BNDES, sem cadastro. Ter o cadastro já é um passo importante, né? Até para ter o controle, para ter a fiscalização da qualidade desses albergues. Agora, a Política Nacional de Turismo define metas, define objetivos, e não se pode imaginar que uma Política Nacional de Turismo também não contemple os albergues. Se essa taxa de ocupação aumentar, claro que todos saem ganhando. Sai ganhando a economia, movimenta o mercado local, movimenta o turismo de uma maneira geral no país inteiro. O projeto sobre os albergues está na Comissão de Desenvolvimento Regional. E um aviso aos viajantes: no site cadastur.turismo.gov.br é possível consultar a situação da empresa de hospedagem
antes de contratar o serviço. Nós terminamos esta edição com a imagem do Congresso Nacional iluminado de verde e amarelo para a Copa do Mundo. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. E nesta terça, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.